Senhoras e senhores, eu naturalmente vou me ater especificamente ao objeto da deliberação que vamos tomar, que é o envio ao Ministério Público de um ofício acerca do requerimento de informações protocolado pelo deputado André Siciliano na semana passada. Mas antes de manifestar o voto, eu quero também fazer algumas considerações muito breves. Em primeiro lugar, para dizer que é estarrecedor que estejamos no Parlamento Fluminense implicados nesse tipo de situação. O Rio de Janeiro vive, há alguns anos, um quadro gravíssimo do ponto de vista da sua economia. Mais ainda, esse quadro é agravado pela lamentável presença, deplorável presença de ex-autoridades públicas estaduais nas páginas criminais do Estado. Vários problemas graves enfrentados pela população fluminense em áreas indispensáveis, né, à sua saúde, ao seu cotidiano, à sua vida. Vide, por exemplo, a chamada crise da água. E nós estamos tendo, necessariamente, que nos debruçar sobre uma situação esdrúxula de suspeita de espionagem indevida sobre a vida cotidiana de parlamentares e, eventualmente, até de seus familiares. Então, quero dizer que é um tema gravíssimo, é estarrecedor. Eu, há alguns anos, venho debatendo, denunciando, discutindo o que tenho considerado no Brasil recente, no Brasil contemporâneo, uma implosão de vários pilares que sustentavam o nosso já frágil Estado Democrático de Direito, mas, a se confirmar, e digo isso com todo cuidado, a se confirmar esse tipo de situação, seria alguma coisa absolutamente avassaladora, que demandaria providências gravíssimas contra o próprio governador. Porém, o que fazemos aqui é deliberar sobre o envio de um documento, ou seja, de um ofício, requerendo ao órgão de controle do Estado, ao Ministério Público Estadual, que tome providências investigativas sobre o conteúdo do requerimento apresentado pelo presidente da Casa, deputado André Siciliano, na semana passada. Não, eu vou chegar lá. Assim, já me chamou muita atenção, e tenho certeza de todos nós, ter tomado conhecimento da publicação de um requerimento deste teor, que, afinal de contas, é o presidente do Poder Legislativo, que, por parte de qualquer deputado, já seria muito grave, mas, assim, acrescente este condimento. O deputado que protocola o requerimento de informações é ninguém mais, ninguém menos que o presidente do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, que se dirige ao governador, não é, para que sejam esclarecidas eventuais, não é, práticas, não é, de espionagem, escutas, captações, interceptações, enfim. Ao requerimento, e aí chega ao segundo aspecto, ao requerimento se associam as trocas, os debates que foram feitos no plenário Barbosa Lima Sobrinho, acerca do tema. E particularmente me impressionou, claro que eu vi, em mais de uma oportunidade, aqui presente, o deputado Márcio Pacheco, líder do governo, me parece que também, salvo engano, o deputado Alexandre Knoploch, se manifestando, enfim, em nome, né, da bancada parlamentar de sustentação ao governo aqui, que isso era um fato absolutamente inexistente, improcedente e tudo mais. Entretanto, num dado momento dos debates, e Vossa Excelência traz alguns excertos dessas discussões, o deputado André Siciliano, presidente da Casa, autor do requerimento e presidindo os trabalhos naquele momento, posto que presente no plenário, portanto, presidindo os trabalhos, afirma algo que agrava o próprio requerimento já protocolado, pois afirma que ele teria ouvido do próprio secretário
Lucas Tristão, que o secretário disporia de dossiês sobre os 70 deputados. Mais grave ainda, na afirmação do presidente da Casa, quando desse debate, que não apenas ele ouviu, como o governador igualmente teria ouvido, e o líder do governo teria ouvido. Os debates, em um dado momento, se dissiparam, e não cheguei a ouvir, eu acho que não teve, sobre esse ponto específico, uma réplica do deputado Márcio Pacheco sobre ter ouvido ou não ter ouvido o pronunciamento, a fala, né, a manifestação do secretário sobre, assim, ter os dossiês. Quero lembrar que o requerimento, deputado Alexandre Freitas, o requerimento ele é genérico, não é? O requerimento não faz menção a nenhum personagem do governo, nenhum integrante do governo que estaria praticando este ou aquele ato de espionagem. Mas, assim, o requerimento é acrescido em plenário desses diálogos, em que aí sim é apontado um membro do governo específico que estaria de posse de dossiês, não é? E provavelmente montados, se existirem, evidentemente, montados a partir desses dispositivos, enfim, ilegais de espionagem. Portanto, eu não tenho dúvida que a Assembleia precisa tomar providências, né? O requerimento de informações já é uma providência, né? E a Comissão de Tributação dar sequência a essas providências, porque assim, o que é preciso, nesse caso, e vou concluir, é abrir completamente a cortina, não é? Não deixar que paire nenhuma dúvida sobre a mais remota, deputada Marta Rocha, que vem de uma área que lhe dá a Vossa Excelência um conhecimento mais apropriado da matéria, mas não dá nenhuma margem de dúvida sobre a possibilidade, a mais remota possibilidade, de que estejamos enfrentando no Rio de Janeiro esse tipo de situação. Portanto, eu quero aqui me manifestar favoravelmente ao encaminhamento do ofício com esse teor ao Ministério Público Estadual. Obrigado, deputado Valdec. Eu queria registrar a presença da deputada enfermeira Rejane, registrar deputado estadual enfermeira Rejane, deputado Dionísio Lins, presidente da Comissão de Transportes, e o jovem deputado Jorge Felipe Neto, que já me prometeu que vai cortar o cabelo, membro da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Eliomar Coelho, o senhor quer fazer uso da palavra? Eu vou falar porque primeiro eu quero dizer que eu concordo, não é, com esse envio, fazendo a solicitação ao Ministério Público para apuração de fatos. Não é. Eu só gostaria de acrescentar o seguinte: embora seja estarrecedor, nobre deputado Valdec, mas há muito tempo que isto, infelizmente, tem sido uma prática, né, utilizada, inclusive no meio político, como instrumento, né, de eficácia da ação política de determinados membros que realmente mostra-se não estar preparado, infelizmente, para a função que exerce. Eu me lembro perfeitamente, faz muitos anos, talvez muita gente aqui não tenha nem nascido, mas na Bahia, uma vez, teve um fato envolvendo um banco e um banqueiro, onde, né, a mídia toda deu publicidade exatamente num processo de investigação a uma famosa pasta rosa. Lembra-se? Então, eu lembro. Claro que isso vem há muito tempo, esta prática, né? É condenável, não podemos de forma alguma admitir, e eu acho que, né, a apuração da verdade, se existe, já chega até um pouco tarde, devia ter acontecido isso já há muitos anos atrás. De qualquer maneira, é bom deixar, é uma prática, quer dizer, pessoas que não têm o preparo necessário e suficiente para exercer a atividade ou a função de um mandato político, infelizmente, utilizar esse tipo de expediente
quer dizer, totalmente questionável, abominável, entendeu? Para que realmente tenha sucesso na sua ação como político, ou na sua ação política, né? De maneira que eu concordo perfeitamente com o envio ao Ministério Público desta solicitação para apuração dos fatos. Deputado Alexandre Knoploch. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos demais membros e a todos os deputados presentes. Presidente, eu não vou proferir o meu voto agora, porque eu faço Não, até... é só a sua preleção primeiro. eu faço até em conjunto com uma questão de ordem. Lendo o regimento aqui no artigo 26, parágrafo 33, diz o seguinte: a Comissão de Tributação, de Controle de Arrecadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais compete representar junto ao Tribunal de Contas do Estado, solicitando que os membros promovam inspeções, auditorias na arrecadação de tributos estaduais e manifestar-se sobre todas as matérias referentes à tributação, arrecadação e fiscalização dos tributos estaduais. B, o acompanhamento e fiscalização da arrecadação dos tributos estaduais, em especial do ICMS, em articulação com a Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. C, projetos de incentivos fiscais com acompanhamento e auditagem. D, projetos de lei que tratem de legislações tributárias. E, comportamento da arrecadação de tributos estaduais em função do relatório trimestral que será enviado pelo Poder Executivo à Assembleia Legislativa, conforme preconizado na lei específica, fazendo-o publicar no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, inclusive com emissão de parecer. Bom, no regimento da Casa diz que essa é a atribuição e a função da Comissão de Tributação. Não vejo, pelo menos no regimento, nada que dê embasamento para essa comissão fazer uma deliberação com relação a um pedido de investigação do Ministério Público, quanto mais ao tema que se é escuta ou grampo, não importa, mas que não seja ligado a tributos do Estado do Rio de Janeiro. Questão de ordem rejeitada. Eu abri os trabalhos e contradisse aqui o deputado Alexandre, vice-presidente, que nós, parlamentares, temos a nossa função fiscalizadora definida na Constituição da República e na Constituição do Estado, e que nós, individualmente, qualquer um dos 70 deputados, sem nenhuma deliberação coletiva, pode encaminhar, como diversas vezes já o fiz, solitariamente ou em conjunto com outros parlamentares, denúncia expressa ao Ministério Público sobre qualquer tema, desde que tenhamos algum indício de irregularidade criminal ou administrativa. Abri os trabalhos nesse sentido. E, nesse sentido, também disse que, tendo sido suscitado no plenário, e aí eu não sou no plenário só um deputado individualmente, eu tenho também atribuições coletivas, achei muito mais democrático, em vez de estar colhendo assinaturas individualmente, submeter aos meus pares, na comissão que presido, de fazê-lo coletivamente, perante uma conversa e uma discussão pública sobre esta questão. Mas, disse concomitantemente ao deputado Alexandre, que, em segundo momento, eu quero deliberar na comissão uma audiência pública, consoante também a proposta da deputada Marta Rocha, com a Comissão de Segurança Pública e outras comissões que deliberarem, quiçá, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, de ouvir o secretário Tristão,
porque aí, para ouvir o secretário Tristão, quem tem que promover e presidir os trabalhos terá que ser a Comissão de Segurança, no meu entendimento regimental, ou a Comissão de Constituição e Justiça, no meu entendimento regimental. E por quê? Porque a Comissão de Segurança Pública trata desse tema e a Comissão de Constituição e Justiça trata qualquer tema que diga respeito à legalidade. Então, eu estou agindo estritamente consoante a Constituição da República, a Constituição do Estado e o regimento interno. Permite uma Então, parte, presidente? Não, peraí. A sua questão de ordem está negada. Só para finalizar, presidente, por favor, se me permite, queria agradecer a Vossa Excelência por ter respondido e só deixar registrado, como Vossa Excelência bem colocou, qualquer parlamentar pode fazer pedido de investigação ao Ministério Público, num colegiado, e isso pode ser feito, inclusive, no plenário, em qualquer situação que o valha. Só não vejo, e isso eu gostaria de deixar registrado, que compete trazer o assunto à comissão propriamente. Eu acho que poderia ser feita de outra forma, acho até que a Comissão de Segurança Pública, de fato, tem essa prerrogativa, não aqui, mais uma vez, deixando registrado que Vossa Excelência, inclusive os outros, podem fazer em conjunto, sem ser nessa comissão. Obrigado. Perfeitamente. Mas quis eu, como presidente, publicar no Diário Oficial, e os senhores membros da comissão, inclusive Vossa Excelência, vão agora, depois de ouvir mais 2 parlamentares não membros da comissão, porque eu também não vou abrir a palavra para todo mundo, que eu tenho hora para acabar, né? Eu sei que tem que acabar às 15 horas, não vou ficar ouvindo fala de todo mundo, vou restringir o tempo, para que a gente possa deliberar, né? Por favor, deputado vice-presidente. Bom, eu acho que as colocações do Quinoploc são bastante pertinentes, mas eu não enxergo no regimento a impossibilidade da gente deliberar sobre a questão, o que eu acho que a gente tem, sim, uma vedação para emitir o ofício. Mas a gente pode deliberar sobre algumas questões e, de repente, subsidiar a mesa diretora para que ela oficie o Ministério Público. Eu acho que é o órgão mais competente para tratar de relações institucionais. Mas eu acho que é plenamente possível essa comissão deliberar quesitos para subsidiar a mesa diretora. Olha só, Ou nós assinarmos de forma autônoma. Só, eu acho que a sua contribuição é valiosa, mas, como presidente da comissão, monocraticamente, já rejeitei a questão de ordem, porque a titularidade do nosso mandato, previsto na Constituição, está acima de qualquer discussão. Deputado doutor Serginho, depois deputado Márcio Pacheco, deputado Amorim, e encerrei as inscrições. Senhor presidente, muito obrigado. Inicialmente, queria parabenizá-lo pela iniciativa e, de maneira sucinta, só no que se refere à legitimidade da comissão, nosso regimento interno, no artigo 26, inciso 4, estabelece a possibilidade das comissões receberem petições, reclamações, enfim, qualquer modalidade de solicitação que se encaminha a ela. No presente caso, a gente está diante de uma possibilidade de interferência na independência das ações do Poder Legislativo. E, de maneira consequente, esses atos interferem também na independência da Comissão de Tributos, de modo que há legitimidade para tratar desse tema, assim, qualquer comissão que assim o queira. Agora, senhor presidente, Vossa Excelência, nas considerações, abordou o encaminhamento junto do ofício ao Ministério Público das transcrições do que ocorreu em plenário. Isso, a mim, me mostra uma coisa necessária, porque este fato é gravíssimo. Isso seria a primeira pontuação que eu iria fazer naquele momento em questão de ordem. Mas eu queria chamar a atenção dos colegas deputados que nós estamos diante de 2 situações distintas. Uma situação que é a possibilidade de existência de espionagem por parte do Poder Executivo em cima do Legislativo. Esse é um fato que originou o encaminhamento de um requerimento pelo presidente desta Casa ao próprio Poder Executivo. Isso é um fato a ser investigado. Há indícios
é que a gente ouve desde a legislatura do ano passado indícios de acontecer a hipótese de arapongagem em cima dos deputados para interferir em sua autonomia e independência. Agora, um outro fato que esta casa tem que estar atenta, e aí a gente não está falando de indícios, a gente está falando de um fato concreto, um fato que aconteceu e houve o testemunho público do presidente e representante desta casa em plenário, de que o secretário, senhor Lucas Tristão, na presença do excelentíssimo senhor governador, na presença do excelentíssimo senhor presidente desta casa e na presença do excelentíssimo senhor líder de governo, proclamou que detém dossiê contra todos os deputados. Se o tem ou não, nós não temos a prova disso, mas nós temos a prova deste fato pronunciado na frente do governador. E o que nós temos de atitude do Poder Executivo em relação a isso? Uma omissão solene em relação a isso. Nosso presidente, com muita coragem, expõe isso em plenário, ainda que o queira ter transparecido no momento ulterior. Então, este fato, senhor presidente, que é um fato concreto, e a desconsiderarmos este fato, nós estaríamos dizendo que o presidente desta casa está mentindo, porque ele pronunciou isso em plenário. De duas, uma, ou o Lucas realmente falou, ou o presidente desta casa está mentindo. E diante de um fato deste, em que um secretário afirma para o presidente da casa, com toda a sua audácia, deter instrumentos de investigação contra deputados, eu acho que um mero encaminhamento de um ofício ao Ministério Público Estadual é muito pouco. Essa casa não pode, isso atenta contra o mandato de cada um dos deputados que aqui estão, seja a base governista, seja a oposição. É um fato concreto, indene de provas, é notório hoje, toda a sociedade fluminense tem ciência disso, e a nossa omissão irá transmitir uma informação para a sociedade de que o parlamento está se curvando a uma interferência do Poder Executivo. Então, senhor presidente, ao meu ver, por força da legitimidade desta comissão e de qualquer outra, e da legitimidade, inclusive, de qualquer um destes membros, era o caso da gente encaminhar imediatamente, além dos ofícios, para o Ministério Público Estadual, Polícia Federal, Ministério Público Federal, para todas as instâncias de investigação, era o caso não só de uma abertura de uma CPI por conta dessa casa, que tem como atividade precípua a fiscalização e investigação do Poder Executivo. Nós temos essa atribuição, nós podemos e devemos agir nesse sentido, diante de um cenário desse, de um fato concreto, proclamado, volto a dizer, em plenário. E, sobretudo, senhor presidente, quando se está diante de uma omissão solene do chefe do Executivo, de um caso gravíssimo como esse, é o caso de instauração imediata do processo de impeachment do governador. Já falei e proclamei isso na sessão da terça-feira. Doutor Serginho, por favor. Senhor presidente, para concluir. Então, concluir. assim, dentro da legitimidade desta comissão, senhor presidente, eu sugiro que, no encaminhamento do ofício, se inclua também o encaminhamento de ofícios aos demais órgãos aqui falado, e que essa comissão, que tomou sua iniciativa a primeira a deliberar sobre o fato, encaminhe à presidência desta casa a sugestão de instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, e, se for o caso, do processo de impeachment do senhor governador. Obrigado, senhor presidente. Respondendo a Vossa Excelência, esta comissão teve conhecimento dos fatos em plenário no dia 11. Publicou no Diário Oficial a convocação no dia 12. Por via de consequência, no mesmo dia 11, solicitamos. E hoje é dia 13, estamos realizando a nossa reunião. Então, não nos omitimos no nosso direito constitucional.
E a proposta de deliberação, nós vamos segui-la a risco. Oficial Ministério Público Estadual, porque consideramos o órgão competente para fazer essa investigação, visto que somos deputados estaduais e os possíveis autores exercem funções no Executivo Estadual. De um. De dois, vamos deliberar sobre audiência pública conjunta com a Secretaria de Segurança, com a Comissão de Segurança Pública e as outras comissões que assim o desejarem, sob a presidência ou da Comissão de Segurança Pública ou da Comissão de Constituição e Justiça, conforme for decidido. De três, proposição de CPI, por requerimento, Vossa Excelência pode produzir colhendo as assinaturas. Por projeto de resolução, não precisa nem colher assinatura. Então, não precisa comissão para propor CPI. Se Vossa Excelência propor, eu vou assinar. Eu não me fujo de assinar nenhuma CPI. Quanto ao pedido de impeachment, também não é do alvitre dessa comissão deliberar sobre isso, porque impeachment tem que ter uma fundação, uma fundamentação feita por qualquer parlamentar, ou até mesmo, muitas vezes, por alguém do povo preparado, advogados, etc., etc. Isso requer comissão especial, etc. Isso não é uma discussão específica desta comissão, e nem convocamos a reunião para isso. Entendo as suas proposituras, mas nós vamos nos ater aqui ao âmbito da nossa convocação. Deputado Márcio Pacheco. Vou trocar minha fala com o deputado Rodrigo Amorim, que me fez o pedido para fazer a fala, se você sem problema nenhum. Autorizar. Eu estou dando o máximo de 5 minutos. Sem problema. Que é o prazo regimental. Ok. Boa tarde, senhor presidente, excelentíssima deputada Marta Rocha, demais deputados aqui presentes, a todos que acompanham essa audiência. Obrigado pela oportunidade de fala, senhor presidente. Eu, por diversas vezes, no âmbito da Comissão de Orçamento e em outros momentos dentro do plenário dessa casa, eu destaquei o quanto admiro e fico honrado de cumprir esse mandato ao lado de Vossa Excelência, deputado Luiz Paulo, que é, sobretudo, não só o meu respeito por Vossa Excelência, conforme as palavras da deputada Marta Rocha, ser o decano dessa casa, mas, sobretudo, por sua envergadura e conhecimento do regimento e das normas dessa casa. Senhor presidente, eu sou um legalista absolutamente disciplinado. Entendo perfeitamente que Vossa Excelência, na presidência da presente sessão, já encarou a questão de ordem levantada por um deputado que me antecedeu, mas não posso deixar, em momentos muito breves, respeitando os 5 minutos que Vossa Excelência concedeu, deixar de refutar com toda a vênia que, obviamente, essa comissão, ou qualquer outra comissão dessa casa, ela tem o dever de receber qualquer matéria, pela origem que seja, mas existem restrições regimentais de competência. Por óbvio, qualquer parlamentar, qualquer grupo de parlamentar, qualquer cidadão não precisa ser deputado para acionar o Ministério Público. Aliás, o próprio Ministério Público, no exercício das suas funções constitucionais, ele não necessita da provocação de absolutamente ninguém. Um promotor de justiça, por ofício, tendo conhecimento de fato que pode representar uma ruptura da norma vigente, ele tem o dever de ofício de abrir qualquer procedimento. Esse fato é um fato notório, foi amplamente divulgado pela imprensa,
foi publicizado, porque a discussão foi no âmbito do plenário da Assembleia, lógico, qualquer promotor pode, de ofício, fazê-lo. Mas permito-me o registro, não em forma de questão de ordem, mas apenas para que não possamos aqui abrir um precedente grave e danoso para o próprio mandato e para o próprio parlamento, abrindo uma possibilidade de outras comissões relacionadas a outros fatos adotarem o mesmo procedimento de deliberarem, encaminharem ofício sobre matérias que não são de sua competência originária, portanto, regimental. Um ofício da lavra desta comissão estaria, salvo o melhor juízo, ultrapassando os limites de atuação da própria comissão. É só um ponto. Senhor presidente, esse caso, acho que nenhum deputado, independente de qualquer viés partidário, ideológico, por óbvio, se sente afrontado com qualquer possibilidade de escuta, de arapongagem ou algo congênere. Então, eu creio que seja um senso comum que todos nós queiramos, sim, investigar, apurar, punir qualquer tipo de atuação nesse sentido. No entanto, existem alguns tipos de atuação. Existem deputados nessa casa, legalistas como Vossa Excelência, que querem preservar a independência dos poderes, que querem preservar e atuar no sentido de que nossos mandatos possam ser exercidos em plenitude. Então, percebo que Vossa Excelência o faz, trata esse caso como fez na velocidade necessária à matéria, o faz com um intuito sincero de apurar os fatos, impedir que ocorram e punir eventuais culpados. Por outro lado, enxergo deputados nessa casa, o que é absolutamente legítimo, que estejam utilizando esse momento de imbróglio com o Executivo, tendo acontecido ou não, para utilizarem o seu palanque eleitoral, pedir o impeachment sem o fato verificado, que é absolutamente legítimo e faz parte do mandato. E existe a terceira hipótese de deputados que usam um fato como esse para retaliar quem quer que seja, que eventualmente não tenha atendido os seus interesses pessoais. Então, temos que levar em consideração aqui, antes de tomada de qualquer decisão, essas três modalidades de atuação. E, para finalizar, senhor presidente, óbvio, como disse anteriormente, que o Ministério Público tem competência ex officio para agir sem a nossa provocação, seja da comissão, seja do nosso mandato individual. O promotor está habilitado e deve fazê-lo sob pena de prevaricar, tomar a atitude que bem entenda. No entanto, considero que o mero envio de ofício ou um envio de ofício ao Ministério Público tão intempestivamente põe em risco a nossa própria capacidade de cuidar dos nossos problemas. Concluo no sentido de que a realização de uma audiência, como foi proposto pela deputada Marta Rocha, como foi acatado, reverenciado por Vossa Excelência, seja o pontapé inicial para que nós possamos discutir a questão internamente, apurar os fatos internamente, não só aqueles que estão descritos na conversa, no diálogo que Vossa Excelência nos leu no início dos trabalhos, mas, sobretudo, a notícia de que havia um deputado que identificou dentro do seu gabinete uma escuta. Ora, se eu identifico, deputado Alano, uma escuta dentro do meu gabinete, eu não simplesmente pego o aparelho e jogo no lixo. Eu imediatamente faço um alarde em torno disso, levo o caso ao plenário, chamo os demais colegas, imediatamente informo a Polícia Judiciária, a Polícia Legislativa, enfim. Nós temos que iniciar uma cadeia de apuração sobre isso, que não se limita somente a um envio ao Ministério Público de um ofício. É fundamental que, antes mesmo do envio ao Ministério Público desse ofício, que nós possamos, no âmbito interno, essa casa já foi depreciada durante muito tempo pela sua falta de capacidade de ação, pela sua letargia. Não me refiro individualmente a deputados que aqui estiveram, porque sei que o deputado Luiz Paulo, por exemplo, sempre foi um deputado zeloso e atuante. No entanto, esse pode ser mais um caso gravíssimo para que essa casa se identifique como incapaz de resolver os seus próprios problemas, o que, por si só, já apresenta um grande óbice
uma mácula, talvez irremediável, ao princípio da tripartição dos poderes, à independência do parlamento. Então, considero, senhor presidente, e gostaria de encaminhar para que Vossa Excelência e os demais deputados que têm poder de deliberação aqui possam dar carga, fazer com que essa audiência pública sugerida pela deputada Marta Rocha seja, sim, o primeiro ponto para que, eventualmente, se leve o caso ao Ministério Público ou a qualquer outro procedimento que, internamente, essa Casa faça ou que o próprio Judiciário, o Ministério Público, faça. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Rodrigo Amorim, ouvi com atenção o embasamento da sua proposta e também das suas reflexões. Muitas delas verdadeiras e outras de premissas que o senhor acredita que também são válidas. Eu volto a afirmar que este é um fato extraordinário e gravíssimo, usando o termo que Vossa Excelência usou, e também me reportando ao deputado Eliomar, tratando-se de arapongagem, que já vem de longa história, mas agora se mostra profundamente efetiva. Nós não estamos sendo assodados, nós estamos reagindo a tempo. As denúncias do requerimento do deputado André Siciliano são gravíssimas. Ouso dizer que, ao longo dos meus 17 anos aqui no Parlamento, jamais li no Diário Oficial um pedido de informação de tal gravidade, porque ofende a Carta da República, ofende a Carta Estadual, ofende os nossos sigilos de nossos mais próximos, até de assessores que possam estar nos gabinetes, é algo absolutamente quase inacreditável. E nós estamos aqui, mais do que nunca, exercitando o nosso dever constitucional de parlamentar. E volto a dizer, eu jamais, se não estivesse fazendo esta reunião, hoje mesmo eu estaria encaminhando o ofício ao Ministério Público. Hoje mesmo, sozinho ou acompanhado de quem o assim desejasse. Quanto, depois de caminhar o ofício, com outras comissões, aí ter oitiva do secretário Tristão, eu concordo com Vossa Excelência, tanto é que já na preliminar dizemos isso. Então, nós vamos continuar e vamos botar em votação, de forma como eu quero, colegiada, se devemos encaminhar o ofício ou não. De antemão, se a Comissão de Tributação disser assim, os membros da comissão, na sua maioria, não querem assinar o ofício. Eu digo, perfeitamente, está resolvida a questão. Eu farei o ofício solitariamente. Mas o Ministério Público vai ser oficiado sobre esse tema. É o meu dever de parlamentar, é minha obrigação, e eu não abro mão disso na defesa da democracia, na defesa da República e na defesa do meu mandato e preocupado com o mandato dos outros parlamentares. Deputado Márcio Pacheco. Em seguida, eu vou votar. Obrigado, senhor presidente, deputado Luiz Paulo, deputado vice-presidente, deputado Alexandre, nobres colegas. Primeiro, eu gostaria, deputado Luiz Paulo, de também reiterar aqui
um posicionamento a respeito de como Vossa Excelência tem sido e é o decano da casa, um grande regimentalista. Então, eu gostaria de registrar, na mesma linha apontada pelo deputado Alexandre Knoploch e o deputado Rodrigo Amorim, a importância de uma pauta que é, obviamente, grave e importante de ser avaliada, de que não, no nosso entendimento, vai na mesma linha dos outros dois deputados. Não seria essa uma prerrogativa da Comissão de Tributação emitir ofício com essa matéria para o Ministério Público. E aqui fica o registro, porque, na mesma linha em que, numa outra ocasião, e aqui cito do meu colega deputado Márcio Galberto, em que aconteceu numa Comissão de Direitos Humanos da Casa, em que, na ocasião, a presidente fez uma interposição sem deliberar com o colegiado em nome da comissão. Vossa Excelência não fez isso, pelo contrário, submete à Comissão de Tributação. Então, a ação formal de Vossa Excelência, de fato, absolutamente regimental, mas, no mérito, no meu entendimento, foge à competência da Comissão de Tributação, o que não impede que Vossa Excelência, como deputado, emita como assim o disse. Eu só queria fazer o registro na mesma linha que foi apontada. A segunda coisa é que nós não recebemos sequer a resposta do requerimento de informação assinado pelo presidente e a mesa diretora, visto que o parlamento tem este instrumento. E aí, um pouco corroborando com a fala do deputado Rodrigo Amorim, esta medida é um instrumento formal imediato para receber a resposta primeira do Poder Executivo a respeito de uma pergunta feita, sendo ela grave ou não, e aí sim, de posse dessa resposta formal, caberiam outras medidas. Então, no nosso entendimento, repito, acho intempestiva a medida, porque nos desfavorece, enquanto parlamento, porque temos um instrumento que necessita de resposta formal. O presidente da Assembleia enviou um requerimento de informação ao Poder Executivo e precisa de prazo para responder. E aí, no meio do caminho, entende-se a Comissão de Tributação dessa casa interpelar um outro órgão. Então, eu creio, e aqui é apenas um registro, vencido ou não, de que talvez não fosse essa a hora, e sim, como encaminhado antes, inclusive para a deputada Marta Rocha, primeiro um movimento feito pela Comissão de Segurança, as comissões da Casa trazerem... O senhor me perdoe, mas a deputada Marta Rocha não encaminhou assim. Não, em havendo a deputada, citei a deputada Marta Rocha porque fez de que, no mérito, essa seria, deputado Luiz Paulo. O deputado Luiz Paulo me permita divergir, repito, não é, nosso entendimento, competência desta comissão. E eu não vou, não vou mudar a minha opinião nesse sentido. Concordo com Vossa Excelência como deputado, e todos os deputados podem fazer, interpelar o Ministério Público. Então, eu, mais uma vez, queria fazer esse registro. E, além disso, quero repetir o que falei no plenário. O governador Wilson Witzel, nem o governador, nem os secretários, nem o secretário Lucas Tristão, executou de forma nenhuma nenhum tipo de pedido à secretaria ou órgãos para nenhum tipo de escuta que denigra ou venha investigar os deputados dessa casa. Se houve qualquer tipo de fala acalorada, repito, politizada nesse sentido, o governador Wilson Witzel mantém a posição de que não há nenhum tipo de investigação contra deputados dessa casa. Deste modo, reitero de que essa comissão, obviamente, eu não posso votar e não posso encaminhar, apenas fica o registro de que não seria aqui a arena própria para esse debate, e sim, a posteriori, na Comissão de Segurança, ou mesmo aguardando a resposta formal do Executivo, que é essa que eu acabei de dizer. Nem o secretário Lucas Tristão, nem o governo, e nenhum secretário realizou nenhum tipo de escutas, nenhum tipo de dossiê, e nada que fale ou denigre imagens do Parlamento.
Agradeço, deputado Márcio Pacheco. Olha só. Deputado Márcio Pacheco, o senhor é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E respeito o seu ponto de vista. Mas, volto a dizer, é um dever fundamental do parlamentar, no seu exercício do seu mandato, lhe conferido pela Constituição da República, quando souber, tiver indício de irregularidades graves, denunciar ao Ministério Público. Se eu posso fazê-lo individualmente, quem pode mais, pode menos. O posso coletivamente e o posso também como membro de qualquer comissão, desde que a comissão concorde. E eu estou agindo exatamente em respeito à Constituição da República e aos direitos dos nossos mandatos. Assim posto, vou proceder à votação para passar para o segundo termo. Deputada Marta Rocha, como vota o envio do ofício ao Ministério Público com o anexo do requerimento do deputado André Siciliano e dos anais da sessão do dia 11, com a questão específica dos 70 deputados que o secretário Tristão teria dossiê. Questão de ordem, senhor presidente. Não, eu estou votando. Não, só para saber o que nós estamos votando. Nós estamos votando Nós um estamos- ofício em nome da Comissão de Eu Tributação. vou repetir. Nós estamos votando um ofício dos deputados membros da Comissão de Tributação, da Comissão de Tributação, ao Ministério Público, no dever que esses deputados têm de constituídos pela Constituição da República. É isso que nós estamos votando. Vai constar no ofício que é a Comissão de Tributação ou os deputados membros da comissão? Os deputados membros da comissão que se reuniram na data tal, Mas não é a Comissão de Tributação que vai estar fazendo consoante... isso. Não. Olha só, não está em Até que discussão. não precisava ter... Não, porque isso importa para o meu voto. Olha só, Isso importa para o meu eu voto. lhe esclareço, eu estou dizendo é que não está aberto a discussão, eu lhe esclareço. Os membros da Comissão de Tributação, hoje reunidos, assim decidiram. E cada um de nós vai assinar. Cada um de nós vai assinar. Como deputados que somos. Eu não vou botar assim, presidente da Comissão de Tributação. Eu estou me reunindo na Comissão de Tributação e cada um vai assumir o seu dever de deputado estadual. Então, perfeito. Deputada Marta Rocha, como vota? Presidente, eu queria pedir que todos que estão nessa sala pudessem me conceder 3 minutos de atenção para que eu possa construir aqui o raciocínio que vai fundamentar a minha deliberação. E quero iniciar trazendo luz ao artigo 26, inciso 4º, que fala, como bem disse aqui o deputado doutor Serginho, que compete às comissões permanentes receber petições, reclamações, representações ou queixas contra atos ou omissões de autoridades ou entidades públicas. Como se deu o recebimento deste documento? Se deu através de uma designação do presidente da Assembleia. A designação do presidente da Assembleia, ela está contida no artigo 63. Compete ao presidente a distribuição de matérias às comissões será feita pelo presidente da Assembleia. A designação especial da Comissão de Tributação, ela se assemelha toda vez que não há um membro de uma comissão permanente que tem que dar um parecer, quando o presidente, em inúmeros casos testemunhados por nós, faz a designação de um deputado
especial para dar aquele parecer quando os integrantes da comissão de permanência não estão em plenário para dar os pareceres nos projetos em análise. Posteriormente a isso, o artigo 65, ele aborda quando uma matéria possa ingressar a duas ou a mais de uma comissão. E aí ele coloca lá que a comissão que pretender a audiência da outra a solicitará no processo ao presidente da Assembleia que decidirá a respeito. Parágrafo único. A comissão que entender que é competente para se pronunciar sobre uma determinada proposição que não lhe foi distribuída, poderá, assim, requerer ao presidente da Assembleia com o direito de recurso ao plenário no caso de deferimento. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, o presidente da Assembleia fez o requerimento, publicou o requerimento. O tema foi trazido não pelo presidente da Assembleia, por um integrante do Parlamento. O presidente, quando designou o deputado Luiz Paulo, designou também o deputado Carlos Augusto, presidente da Comissão de Segurança. Portanto, no meu entendimento, quem tem legitimidade para questionar a atribuição desta designação especial do presidente, em razão da matéria, seria o presidente da Comissão de Segurança, que não se faz presente, entretanto, sabia, como todos aqui estão sabendo, entretanto, é dele, no meu entendimento, a legitimidade para questionar a atribuição ou não da Comissão de Tributação. Quero apenas dar o meu voto favorável e fazer apenas uma brevíssima consideração. Julgo pertinente que esta comissão encaminhe o requerimento ao Ministério Público para que o Ministério Público o aprecie, o requerimento que contém a indicação de condutas que contrariam a legislação, sem citar qualquer pessoa, e para que o Ministério Público, ao conhecer o teor do requerimento, adote as medidas que julgar necessárias. Então, estou aqui justificando meu voto, porque entendo, embora pertinente todas as contribuições trazidas aqui, pelo deputado Rodrigo Amorim, pelo nosso líder do governo, né, por quem eu tenho muita estima, embora não seja meu líder, né, mas eu tenho por ele uma profunda estima, embora entenda as considerações, acho que carece legitimidade, que essa legitimidade de arguir a impropriedade da Comissão de Tributação nesta designação especial só poderia ser feita pelo presidente da Comissão de Segurança. Então, voto a favor, recomendando aqui, não sei se esse é o melhor termo, mas recomendando que o encaminhamento seja do requerimento, da tradução do que foi o debate em plenário, né, para que o Ministério Público conheça e adote as medidas, não se indicando, em momento algum, qualquer tipo de, citando qualquer tipo de pessoa. E, finalmente, eu acho o seguinte, o fato é extremamente grave, e eu acho que um gesto que o governo poderia ter feito seria responder imediatamente ao requerimento feito pelo presidente da Alerj, embora eu sei que, por força regimental, ele tem um período bem mais longo, mas eu acho que, já que houve, por parte de alguns integrantes do governo, a fala de que essa notícia não é verdadeira, eu acho que um gesto que poderia ter sido feito minimamente pelo governo era a resposta imediata do requerimento feito pelo presidente da Alerj. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Marta Rocha. Deputado Alexandre Freitas. Como vota Vossa Excelência? Bom, eu vou aqui, faço questão de explicar por que a terminologia, para mim, importa bastante. Antes de eu... Aquele espaço entre a diplomação e a nomeação, eu tive uma conversa com um servidor muito antigo dessa casa. Eu falei para ele que eu estava lendo bastante o regimento interno. E aí ele falou, olha, deputado, é importante que o senhor leia, mas com o tempo o senhor vai aprender que as normas não escritas são as mais importantes dentro da Alerj.
Isso, para um advogado de carreira, soa quase que como uma heresia. Nos meus quase 10 anos como advogado, eu vi juízes e desembargadores desrespeitar tanto a essência da norma como a literalidade dela. Quem aqui é advogado sabe que já escutou diversas vezes que não faltam juízes que têm seu próprio Código de Processo Civil. Na minha concepção, isso é um absurdo. E eu não posso, enquanto parlamentar, fazer o mesmo daquilo que eu sempre critiquei. Eu entendo que, como deputados, a reunião, a deliberação, em qualquer comissão ou no plenário, ela é livre. Mas os atos são totalmente vinculados. Diante da matéria, eu entendo que o único órgão da Casa que tem competência para oficiar o Ministério Público é a mesa diretora, em razão da matéria. Nós, como parlamentares, podemos deliberar e assinar um ofício, ainda entendo que seja dispensável colocar no ofício que nós somos membros da Comissão de Tributação, porque eu não entendo o quão relevante seria isso, mas eu acho que nós podemos assinar como deputados. Deliberamos e assinamos como deputados. Agora, me incomodaria muito ter qualquer vinculação com a Comissão de Tributação, porque eu entendo que a gente é impedido regimentalmente. Então, eu aprovo o ofício desde que não haja qualquer vinculação à Comissão de Tributação. Eu vou continuar colhendo os votos, depois eu... Por favor, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, eu fiz aqui uma consideração inicial e eu quero apenas, antes de votar, por 1 ou 2 minutos, levar em conta o que disse o líder do governo, quando fez referência ao fato de que a Assembleia já havia protocolado um requerimento e que o governo ainda não havia sequer respondido. Eu também sou daqueles que acham que, diante da gravidade da matéria, recebendo um ofício desse teor, de iniciativa do chefe do Poder Legislativo, o governador deveria ter respondido imediatamente. Ainda não o fez. Mas, ainda assim, levando em conta o argumento que eu considero importante, assim, o governo não está assim, autorizado, né, a investigar a si mesmo. Quem investiga o governo são órgãos de controle, como o próprio Ministério Público, a própria Assembleia Legislativa. Então, por mais que o governo ainda não tenha respondido, eu acho que não tem nenhum problema que a gente provoque um órgão constitucionalmente competente para investigar ações de um governo, para fazê-lo. Entretanto, tem um outro elemento que eu acho que espanca com certa nitidez essa preocupação, que é legítima, que são as trocas em plenário. São as trocas em plenário, porque não se trata apenas de um requerimento protocolado. Trata-se também de uma manifestação durante a ordem do dia, feita pelo presidente da Casa, segundo essa manifestação, um secretário do governo, no caso o secretário Lucas Tristão, disporia de dossiês sobre todos os deputados, que ele teria afirmado isso na frente do governador, na frente do líder do governo, e esta afirmação do presidente da Casa durante a ordem do dia não foi contestada pelo governo em plenário. Não foi contestada pelo governo em plenário, quero aqui ressaltar. Portanto, eu considero pertinente a iniciativa e voto favoravelmente ao encaminhamento do ofício ao Ministério Público. Obrigado, deputado Valdec. Deputado Eliomar Coelho. Senhor presidente, olha, diante da gravidade, eu acho, do fato exposto e tornado de conhecimento de todos nós, eu tenho 2 preocupações. Primeiro, exercer a minha atividade, que é prerrogativa do mandato, fiscalização sobre os atos do Executivo. Então, tem a gravidade da prática de espionagem, é uma coisa, e outra coisa é a fiscalização também das ações do Executivo. Porque se um secretário
toma para si a atribuição de fazer dossiês de 70 deputados e que tem esses dossiês serem atualizados permanentemente, quer dizer, é secretário de quê? O que faz a secretaria? Será que está realmente exercendo ações próprias da secretaria que ele é titular? Então, eu acho que isso daí, realmente, a gente não pode passar em branco de forma alguma. Portanto, o meu voto é favorável ao envio do requerimento solicitando a apuração dos fatos ao Ministério Público. Obrigado, deputado Eliomar Coelho. Deputado Quinoploc, por favor, seu voto. Presidente, eu gostaria de parabenizar as palavras do vice-presidente Alexandre Freitas, diante só de complementar, caso essa comissão, como o senhor bem disse, não precisaria nem sequer deliberar um assunto que não cabe a ela. Como Vossa Excelência bem disse, se entendemos que não compete essa comissão, por que estamos aqui votando pela comissão, ou utilizando o espaço da comissão? Então, reitero esse entendimento e não só voto contrário, como gostaria que meu nome não constasse por esta comissão em requerimento, um pedido junto ao Ministério Público que investigue as supostas acusações da presidência dessa casa. Sua solicitação do seu nome não constar está já previamente acatada, porque os seus desejos pessoais têm que ser atendidos por essa presidência. Eu estou procurando aqui, como presidente, deputada Marta Rocha, exercer esse mandato aqui, nesse momento, de forma democrática. Esta comissão de tributação é totalmente competente, se assim nós o desejássemos, para arguir o secretário Tristão, porque ele é o secretário de Desenvolvimento Econômico, que concede benefício fiscal, que é competência desta comissão, como leu Vossa Excelência, e está usurpando funções que não lhe são próprias de fazer dossiê contra os parlamentares. Eu não quis colocar isso aqui para não acirrar, mas totalmente competente. Ele não é o secretário de verificar no céu se existe ou não um arco-íris. Ele é secretário de Desenvolvimento Econômico. Se tem duas secretarias intimamente ligadas, a atribuição da Comissão de Tributação é Fazenda e Desenvolvimento Econômico. Não quis colocar aqui, porque acho que o tema é mais relevante lá na Comissão de Segurança Pública, ou, quiçá, na Comissão de Constituição e Justiça. Mas competente o somos. Competente o somos. Quer seja com parlamentares individualmente, quer seja como comissão de tributação. Pela figura central que está. Nos membros outros, fluidos, que eu não sei como se chamam, evidentemente, a Secretaria, a Comissão de Segurança Pública, porque eu não sei quais são. Mas, quanto ao secretário Tristão, eu não tenho a menor dúvida. Ele não é um secretário de uma secretaria sem nome, ele não é um secretário sem pasta, ele é secretário de Desenvolvimento Econômico. Poderíamos estar aqui votando agora, se quiséssemos, a convocação do mesmo, mas eu, no benefício da dúvida, ficaria incomodado de a revelia da Comissão de Segurança Pública, além de arguí-lo
sobre outras questões que são necessárias, de concessões de benefícios por decreto, vilipendiando o poder do parlamento, no bojo dessa discussão, inseriria também outras questões relativas exatamente aos dossiês, mas não quis fazê-lo. Então, estou aprovando somente, e vou botar em votação a segunda questão, somente o envio do ofício. E aí, pergunto especificamente a pequena divergência que fez o deputado Alexandre Freitas. Se ele concorda que a gente assine enquanto comissão, ou se ele prefere que a gente assine dizendo que a reunião foi da comissão, mas que a gente assine enquanto deputados individualmente. Eu prefiro assinar como presidente da comissão, etc, etc. Mas, se Vossa Excelência preferir como deputado individualmente, já que as decisões são coletivas, vamos dizer no ofício que nos reunimos, deliberamos, mas a assinatura é de cada um de nós individualmente, enquanto deputado. Depende do objeto do ofício. Se constar que o objeto da investigação será a secretaria e o secretário, eu concordo, eu assino como comissão. Nós já votamos, o objeto do ofício é o requerimento do deputado André e os termos dos debates em plenário, onde consta os 70 dossiês. Isso já está deliberado. Eu só estou perguntando a Vossa Excelência, se Vossa Excelência, para ficar público, quer que a gente assine como deputado ou como membro da comissão? Tá, vamos lá. É só dizer sim ou não. Não, porque eu preciso explanar. Porque, em relação ao secretário Tristão, o senhor me convenceu. Eu acho que a gente tem, sim, essa competência. Se tivesse arguído isso antes, eu estaria convencido. Só que o teor da informação do presidente, eu acho que nós não temos essa competência enquanto comissão. Então, o ponto é, nós estamos buscando esclarecer os fatos da questão do dossiê, por exemplo, ou da questão da escuta? Dos dois fatos. Os dois fatos. Vossa Excelência está decidindo por 4. O que Vossa Excelência decidir, nós vamos concordar. Não tem problema nenhum. Você vê como é que nós... Ué, eu poderia impor, eu poderia dizer assim, nós 4 assinamos comissão e só assina sem ser como comissão. Mas não, mas eu quero que a gente faça tudo harmonicamente, como o senhor quiser, ué, sem problema nenhum. Então, olha só. Tá bom, fui convencido, deputado. Foi convencido? Tá. Em seguida, então, aprovado. Aprovado. Votaram favoravelmente presidente, deputada Marta Rocha, deputado Alexandre Freitas, deputado Valdec Carneiro, deputado Eliomar Coelho, votou contrário o deputado Quinoploc, que pediu também, e foi já acatado, que seu nome não conste na petição ao Ministério Público. Vamos passar para o segundo ponto, que é bastante simples. E aí, deputado Márcio Alberto, já que eu não lhe dei a palavra lá, antes da votação, eu lhe dou a palavra agora, por 1 minuto, que eu tenho que acabar na hora. Nós vamos votar agora, e é bom aqui a presença do coronel Salema, né, porque o coronel sempre, né, dá mais seriedade, né, a uma reunião. Que a gente aprovar que esta comissão de tributação, aí não tem prerrogativa, esta comissão de tributação, que tem autoridade para ouvir o deputado Tristão, o secretário Tristão, mas acha que a autoridade maior seria da Comissão de Segurança Pública ou da Comissão de Constituição e Justiça, aprove aqui a convocação, a participação nossa em reunião conjunta com a Comissão de Segurança Pública e outras, se eles
também deliberarem pela convocação. Está entendida a proposta? Se eles, nós vamos estar lá no dia da reunião. Eles vão deliberar. Se eles deliberarem, no dia que vier, nós estaremos nessa reunião, que é a reunião conjunta, sob a presidência, não deste antigo parlamentar, do presidente da Comissão de Segurança Pública, tal qual propôs a deputada Marta Rocha. Deputado Márcio Gualberto, 1 minuto a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Eu já registrei sua presença lá na primeira vez, viu, deputada? Agradeço também. Deputada Alana Passos, presente, deputado Coronel Salema, deputada Mônica. Pois não. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a oportunidade de falar brevemente. E agindo com muita tranquilidade, sem levar nada para o campo pessoal, mas entendendo que nós temos uma grande responsabilidade por sermos representantes do povo neste momento e que a sociedade espera de nós uma resposta adequada à gravidade dos fatos, é que passo, então, a discorrer de forma resumida ao que foi exposto aqui. E com a máxima deferência, respeitando as colocações que foram colocadas pelo deputado Rodrigo Amorim, eu gostaria de afirmar que, ainda que estivéssemos, que não acredito ser o caso, mas que, ainda que estivéssemos diante de uma tentativa de palanque eleitoral, de pedidos pessoais não atendidos e de uma retaliação, eu não acredito que estamos diante disso, mas, ainda que estivéssemos, na minha concepção, não arranharia minimamente a gravidade e a importância dos fatos e dos indícios que estão diante de nós. São indícios importantíssimos. Nós temos, no primeiro momento, 2 provas testemunhais diretas e, quiçá, algumas outras indiretas. O presidente... Deputado Márcio Gualberto, eu gostaria que o senhor concluísse. 10 segundos. Que eu tenho 5 minutos para votar. O presidente desta casa, que é uma testemunha qualificada, nós não podemos esquecer disso, afirmou categoricamente diante de nós que o secretário Lucas Tristão afirmou ter um dossiê contra os 70 deputados. E disse que o deputado também, líder do governo, Márcio Pacheco, foi testemunha. Eu não me recordo do deputado Márcio Pacheco ter negado isso. Então, essa era a minha dúvida que eu gostaria que ele falasse, mas tudo bem. Então, é isso. Que tudo seja apurado, né, para que fique muito claro a participação de todos os envolvidos nessa questão, e muito obrigado. Deputada, muito obrigado, deputado Márcio Gualberto. Deputada Marta Rocha, como a senhora vota em relação a fazermos uma reunião conjunta com a Comissão de Segurança Pública e qualquer outra comissão que também deliberar nesse assunto? Favorável. Como vota o deputado Alexandre Freitas? Favorável. Como vota o deputado Valdec Carneiro? Voto favoravelmente. Como vota o deputado Eliomar Coelho? Favorável. Como vota o deputado Quinoploc? Contrário. Registre o seu voto. Por favor. Então, por 1, 2, votei favorável, evidentemente, 1, 2, 3, 4, por 5 votos a 1, foi aprovada que a gente faça a reunião conjunta com a Comissão de Segurança Pública e outras comissões que assim se deliberem, para fazer, caso lá seja aprovada, a oitiva do secretário Tristão. Senhor presidente, eu gostaria que fosse deliberado sobre o meu requerimento de audiência pública. Olha só, eu vou deliberar na próxima sessão. Por favor, só aprovar. Mas eu vou aprovar, mas é que eu quero falar sobre isso. Ai, meu Deus. O senhor fez um requerimento sobre substituição tributária. É um tema que eu debato nessa casa e concordo com Vossa Excelência há 15 anos. Só aprova. Então, tá bem. Olha só, está aprovado.
Aprova a audiência pública sobre tributação? Sobre tributação, não, sobre substituição? Aprova sobre substituição? Uma audiência pública sobre substituição tributária? Sim, aprova. Então, está aprovado e o uso da palavra na audiência pública. Está encerrada a sessão, porque temos plenária às 15 horas. Muito obrigado.